E para proferir a segunda palestra do seminário, convidamos agora à tribuna a acadêmica Ana Cristina Limonge França, que falará sobre o tema Qualidade de Vida no Terceiro Milênio, fatores críticos de gestão em ambientes presenciais, remotos e virtuais. Obrigada. Bom dia, boa tarde a todos. É um prazer imenso estar participando desse quinto seminário. Quero agradecer a deferência. E o meu tema, que é a qualidade de vida no trabalho, eu acho que ele já deu muitos sinais de convergência e da importância das questões de qualidade de vida quando se fala em gestão de qualidade, em vida humana, em sustentabilidade. Vamos ver aqui agora, tecnologia X. Deu. Bem, estamos aqui no terceiro milênio, 2018, dia 6 de novembro, e o que a gente vê se a gente for comparar gerações anteriores, as grandes referências culturais, sociais e econômicas? A gente vê que saiu da economia do ter para a economia do ser e, hoje, a economia do compartilhar. Existe a ideia do acúmulo de bens, que hoje a gente sabe a conta como é alta, as questões de satisfação e bem-estar e o desenvolvimento sustentável, com todos os esforços globais de política que interferem nas questões regionais e de cada país. E a gente tem um terceiro grande movimento, a imposição do fabricante para a vontade do consumidor e o consumo responsável. E cada fala dos meus colegas anteriores, ela remete para a necessidade de se olhar a pessoa de uma forma integral, reconhecendo, sim, produtos e serviços, serviços e produtos, e que a gente está vivendo hoje novos desafios na gestão de qualidade. Ela sempre existiu, mas hoje ela tem aquele elemento mágico que é a tecnologia, a consciência global, o volume de dados, a transparência. Essa primeira figura, 1997, inovação, abertura de mercados, e o que será isso? O que a gente vai fazer com tanta coisa? E muitas coisas aconteceram e estão acontecendo. A gente tem, de um lado, a questão da inteligência artificial, né? É um termo comum, ninguém desconhece o que isso vem a ser, a gente tem a surpresa da novidade a cada momento. A gente tem as economias, os ecossistemas digitalizados, e, se depender do movimento, né, vamos digitalizar a maior quantidade de dados possível para garantir acessibilidade. A ideia do faça você mesmo. O que a gente não sabe fazer de especial, que é até um grande fator de qualidade de vida, aquilo que eu sei fazer muito bem e que eu posso compartilhar. Né? Desde uma boa feijoada, alguma coisa de marcenaria e outras coisas mais, dançar. A gente tem também as questões ligadas a experiências imersivas e transparentes. Quanto que a gente pode compartilhar, e aí a gente tem toda a questão do registro e da privacidade, como foi falado anteriormente, hoje, durante a nossa manhã. E a questão da infraestrutura. E aí a gente entra na questão dos espaços. Que espaços a gente tem? Onde está essa infraestrutura? Por que ela nos atinge a cada momento? Por que, através de um aparelho, de uma conexão, de um sinal, eu tenho noção daquele ambiente em que eu vivo, que eu vivi ou que eu quero viver? Então, a gente tem, nesses cenários da infraestrutura, a tecnologia do consumo. Voltou. As questões ligadas à sustentabilidade local, as políticas globais de compartilhamento, a ênfase intergeracional, mesmo nos milênios, um dos princípios é a flexibilidade e a possibilidade de conviver com pessoas de 4 ou 5 gerações. Agora, nas últimas eleições, a gente teve o eleitor de 103 anos, e o orgulho, a lucidez e a consciência de que isso acontecia. E, ao mesmo tempo, a molecadinha, vamos votar, precisa votar. Então, essa conversa alinhada entre as gerações tem sido uma característica muito positiva de qualidade de vida. A discussão sobre qualidade de vida não como alguma coisa que é um pendurucalho, uma coisa superficial, mas como uma necessidade essencial à vida.
vida. Os empreendimentos comunitários, a força do sentido, daí a questão do voluntariado, né? Agora já estou numa condição de realização, mas eu quero fazer um pouquinho mais, eu quero compartilhar, quero aprender, quero conhecer esse ambiente. E as pessoas aceitarem que outra pessoa vai atuar. A gente tem um exemplo engraçado, que foi relatado há alguns anos na Inglaterra, da queixa dos moradores de rua, não sei se os nossos teriam a mesma queixa, que eles não queriam ser incomodados de tantas pessoas que iam levar sopas, cobertores, e eles não conseguiam dormir, né? Então, quero ser voluntário, mas vamos ver como essas coisas acontecem, né? E a alta performance sistêmica. A gente tem as questões das habilidades múltiplas, do terceiro setor, da cidadania, e a grande referência que é a Agenda 2030. Eu fiz algumas marcos, um esforço de modelo conceitual da nossa evolução, que parte da mecanização, conhecimento dos dados, da rapidez, que agora ela passou 25 minutos, eu gelei. As questões das competências, da comunicação e da conectividade, cada uma direcionando a ênfase no nosso modelo de gestão com as suas diferentes escolhas. Logo nas primeiras palestras, falou do robô, o robô que caiu do palco, né? Quem que foi que falou? Foi um dos colegas. Aí eu falei, que bom que não falou da Sofia. E ela trazendo as novas inteligências, lembrando que inteligência é a capacidade de solução de problemas. E aqui a nossa inteligência lógica, né, o tal QI, a inteligência digital e a inteligência emocional, nossa capacidade de lidar com emoções, o autoconhecimento, de atuar na hora certa. Então, essas imagens que compõem o terceiro milênio compõem o cenário e os espaços do terceiro milênio. Lembrando que mudar é o fator mais estável, que a gente busca um trabalho sustentável, que as pessoas não se comportam ao acaso, e há muitas formas de influenciar, tanto do ponto de vista do exercício da liderança, quanto do exemplo, e quanto dos desafios das nossas motivações. E aqui eu queria destacar que o sentido da vida está ligado a poder e realização, a questão da sobrevivência e a pressões sociais e organizacionais. A gente conhece a clássica pirâmide de Maslow, mas o MacGregor, quando ele traz poder e realização, ele ajuda a entender um pouquinho mais os grandes problemas de depressão que a gente tem hoje. Bom, dizem que você sai de casa assim, né, rindo, passa o dia assim e volta em casa assim, porque a sua vida ficou esvaziada. Entender essas emoções, nessa nossa grande caverna, né? Esse espaço é uma caverna na Serra do Ronco, em Goiânia, que ela tem muitos espelhos. Ela é uma imagem intensa, forte e que provoca o nosso interior, né? E aí vêm os grandes desafios da vida nas empresas ou em startups, ou em espaços clássicos tradicionais, ou em espaços em movimento. E o Morgan, um psicólogo estudioso dos anos 90, começou nos anos 70, ele diz que, às vezes, a gente fica aprisionado pelo sucesso, pela acomodação, pelos processos grupais. Isso vai dando aquela infelicidade de viver. Então, entender o seu espaço, recriar, compreender esses processos, que envolve especialmente o que a gente chama de imaginização, é o grande desafio, que é você criar mudanças na percepção daquilo que você está vendo, né? E uma boa interação, contato, empatia, conhecimento, ele ajuda a gente a mudar a nossa perspectiva. Essas questões estão ligadas ao contrato psicológico de trabalho, que é o conjunto das expectativas em relação a uma relação, por exemplo, de trabalho. O que eu quero da empresa, o que a empresa quer de mim. O que eu quero do consumidor, o que o consumidor quer de mim. Decifra-me ou te devorarei. Se você não descobrir, em geral, você tem grande dificuldade de obter sucesso. Aí a importância do empreendedorismo intuitivo, humanizado. Falar que a questão do centro das coisas é a pessoa, que envolve as questões de resultado, sinergia e entrega, desempenho. Esse modelo ele tenta combinar as questões das inteligências, dos procedimentos, das formas de compartilhar, e aqui a gente está mexendo com hierarquia, poder, transparência, responsabilidade e o espírito empreendedor. Há sinais muito fortes em relação a bem-estar e mal-estar, e o nosso corpo sinaliza. Essa é a nossa grande vantagem.
Lembrando que, quando você está falando em relação de trabalho, a gente está falando em entrega. O chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude, acrescentando hoje o chave, né? Que são os valores e as emoções. Será que cai bem chorar no trabalho? Será que cai bem gritar no trabalho? Entender isso, como essas coisas acontecem. E quando você tem diferentes relações multicontratuais, diferentes personalidades de liderança, isso é mais desafiador. A proposta é tentar entender as pessoas, inspirado no modelo de definição de saúde da Organização Mundial de Saúde, que é o completo bem-estar biológico, psicológico, social e organizacional. Lembrando que há interações efetivas nessas dimensões em relação a hábitos, a autoestima, a educação, a ergonomia e clima organizacional. Quando se fala em qualidade de vida, a gente quer impactar o estilo de vida, tanto da organização, quanto do grupo, nas suas subculturas, quanto da própria pessoa. Bom, tentando terminar nesses próximos minutos, uma das coisas que mais sinalizam a necessidade ou os desafios de mudança é o estresse, que é uma condição natural de vida, a relação de adaptação da gente com o meio ambiente e com os nossos processos e escolhas. A gente pode dizer que existem várias formas. Vamos pensar no elástico. Quando você está puxando muito esse elástico, você está num estresse por sobrecarga, que é o meu momento agora. Mas, quando você não está, você está parado, você pode estar por estresse, por esforço de resistência. E a ideia é a gente entender o nosso eustresse, que seria uma área de conforto e de desafio. Aqui são algumas síndromes famosas do nosso de estresse, né? Quem não conhece alguém, né, que está com alexithymia, dificuldade de expressão das emoções, hipocondria social, tecnoestresse e estresse financeiro. Eu estou falando rapidamente, mas esse material vai ficar totalmente disponível para vocês poderem consultar com mais calma. E o eustresse, ele envolve, entre outras coisas, o que se fala mais hoje, são as questões do flow, do fluir. Você não percebe o tempo passar porque você está em harmonia. A tua vontade, a tua capacidade e o reconhecimento social. Aqui são algumas âncoras, né, em relação às ações de qualidade de vida nas empresas. E, quando vocês estiverem muito cansados, lembre-se de que sempre há uma possibilidade de transformação, que é preciso ser feita alguma coisa. Para isso, a gente tem proposto uma agenda nessas dimensões, biológica, psicológica, social e organizacional. Muitas vezes, a questão do envelhecimento ela é, sim, um fator de longevidade e qualidade de vida, mas a gente tem que entender o que está acontecendo para poder, inclusive, fazer as nossas escolhas de finitude, de acervos, de sucessão. Existem muitos esforços, né? Existe, por exemplo, um ranking mundial dos países de felicidade dos planetas. O Brasil, em 2016, estava aqui na posição 23 de 140 países. Recomendo, é bárbaro, dá para você localizar, ver os fatores, a história e tudo mais. Temos aí uma grande proposta importante, que é a Agenda 2030. E qual que seria a nossa perspectiva? Gestão, isto é, tomada de decisão, em que se possa compreender demandas do terceiro milênio em novos ambientes, com avanços da ergonomia, das novas formas de trabalho, de uma forma integrada, sustentável, afetuosa, cooperativa e proativa. Lembrando, o Brian Weiss é um psiquiatra, eu vou ler só o finalzinho. Se cada ser humano, ao construir sua própria felicidade, ele vai estar dando sua parcela de contribuição para a felicidade do planeta Terra. Então, iniciem essa empreitada, porque ela começa por cada um de nós. Qual é importante? Mesmo que você esteja cheio de tecnologia, a gente não está sozinho, né? A ideia é conhecer, compartilhar, crescer. E aqui a bibliografia, por onde andei, por onde naveguei. Espero que vocês também tenham navegado um pouquinho. Obrigada, é isso. Muito obrigado, professora Ana Cristina Limoges França.